Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde e animados para a gente iniciar a nossa disciplina. Bom, na aula de hoje eu separei uma temática que é super falada, né? Que com certeza a maioria de vocês já ouviu em discurso político, em indústrias, né? Como slogan, ou mesmo em instituições de ensino. Essa palavrinha, ela é falada aí em vários contextos, em várias escalas, né? Que é desenvolvimento sustentável. E na aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre esse conceito, falar um pouquinho de diferentes perspectivas e dos desafios que envolve o tema. E para isso eu já vou recomendar aí um livro chamado Desenvolvimento Sustentável, que bicho é esse do Veiga. É um clássico para quem pretende aí se aprofundar um pouquinho mais sobre o tema, e não só para isso, mas para entender de fato o significado dessa palavra, de onde que surgiu, bem como essas perspectivas, qual que é o grande paradigma que envolve o desenvolvimento sustentável e as diferentes visões sobre o tema. Quem acredita, quem não acredita, quem acredita que existe um caminho do meio, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, e as críticas sobre cada perspectiva. Então é um livro pequeno, super interessante, já recomendo aí essa leitura para o final de semana, para vocês iniciarem aí o livro. Bom, vamos lá falar um pouquinho sobre a temática. Bom, quando eu falo de desenvolvimento sustentável, eu penso em alguma coisa nesse sentido, né? Eu gosto de mostrar uma figurinha, essa figurinha aqui, que mostra justamente uma balança. E nessa balança eu tenho como centro o planeta, né? O planeta Terra. E dentro dessa balança eu tenho dois pesos. De um lado, eu tenho ali representado como uma cidade, como uma zona urbana, e do outro lado eu tenho uma área de floresta, uma área verde, né? E a ideia é que essa balança atinge em algum momento o equilíbrio, mas como que a gente está vendo aí, como estamos verificando na foto, a gente consegue perceber que está pesando mais de um lado, que é o lado justamente da zona urbana, onde a gente tem aí consumo de matéria-prima, a gente tem produção de produtos, temos aí o impacto ambiental sendo produzido de acordo com as necessidades humanas, né? Então a gente tem lançamento de efluentes nessa cidade, a gente tem esgoto sendo produzido, consumo de água, consumo de produtos, consumo de matéria-prima. Então esse lado da balança está representando bem o estilo de vida da população que gera impactos ambientais e que para isso ela necessita de recursos naturais, consumir recursos naturais, e também ela tem a geração de impactos por meio do que ocorre como consequência, né? Se a gente avaliar todo o ciclo de vida aí dos produtos que são consumidos, nós temos aí matéria-prima desde o início, desde o nascimento da matéria-prima, consumo disso até, a gente fala até a cova, né? Até eliminar esse produto, até a destinação desse produto, né? Então, seja para um aterro sanitário ou mesmo para rios aí, que a gente tem poluição dos rios. Então, a gente tem desse lado essa grande produção, esse grande consumo que é representado pelo ser humano como uma cidade, né? Uma zona urbana. E do outro lado, a gente tem os recursos naturais, né? E a gente está percebendo o quê? O consumo está sendo muito maior de recursos naturais do que a biocapacidade da natureza, que a gente chama de resiliência, né? Dela ter um tempo para ter o ciclo, né? Para renovar o seu ciclo e para ter novamente aquele recurso natural. Então a gente consegue perceber que essa biocapacidade, a gente vai falar muito disso quando a gente fala sobre pegada ecológica, ela tem diminuído ao longo do tempo, devido ao alto consumo, e esse consumo tem sido muito rápido, né? Não respeitando esse ciclo que a natureza precisa, né? Esse ciclo aí de renovação, de restauração dos processos naturais, tá? Então, o desenvolvimento sustentável é justamente esse equilíbrio entre o consumo de recursos naturais, respeitando aí os ciclos naturais que ocorrem aí na natureza, né? E aí eu coloco uma pergunta para vocês: é possível ter crescimento econômico e conservação dos recursos naturais? Será que são coisas totalmente opostas, elementos opostos, e que a gente não consegue ter um ponto em comum aí entre essas duas temáticas? Pensem um pouquinho sobre isso. Eu consigo ter crescimento econômico e conservação dos recursos naturais ao mesmo tempo? Ou ao longo do tempo, acaba
com o outro, né? Essa pergunta, ela reflete bem essa figura, né? De um lado eu tenho crescimento econômico, eu tenho produção de produtos, e do outro eu tenho ali a conservação dos recursos naturais. Será que eu consigo? Bom, é isso que a gente vai ver um pouquinho hoje. E para isso, eu vou me basear no livro que eu falei no início da aula. Eu vou colocar aqui algumas perspectivas, diferentes perspectivas, para a gente entender um pouquinho sobre como que acontece o desenvolvimento sustentável, sobre quem acredita, quem não acredita e um terceiro caminho que eu já vou falar para vocês. Então, a resposta para essa questão, se existe essa possibilidade de crescimento econômico e conservação dos recursos naturais, uma resposta são os otimistas. A gente coloca aqui a ala dos cientistas que acreditam que sim, que é possível ter crescimento econômico e conservação dos recursos naturais. Só que eles justificam e argumentam de uma forma bem complicada. Vamos entender um pouquinho. Então, os otimistas falam que sim, é possível conciliar e considera que desenvolvimento é sinônimo de crescimento econômico. Será? Será que eu posso considerar que um país muito rico ele seja desenvolvido? Qual será essa diferença de crescimento econômico e desenvolvimento? Bom, mas eles consideram que ambos esses conceitos são iguais, crescimento econômico e desenvolvimento. Então, o crescimento passaria a melhorar a qualidade ambiental. O crescimento econômico iria, de fato, no final da cadeia, melhorar a qualidade ambiental daquele país, daquele ambiente. As sociedades, para crescer no começo, elas vão destruir, a ideia é essa deles, né? Que a sociedade ela vai crescer, ela vai destruir, vai causar muito impacto ambiental, mas vai chegar num nível que ela está financeiramente, né, muito bem esse país, vamos pensar num nível nessa escala de um país que está super bem, cresceu economicamente, é uma referência, né, é um polo mundial aí, mas agora que ele já destruiu o meio ambiente, ele atingiu esse status, né, esse estágio de desenvolvimento econômico e crescimento econômico na realidade, agora ele vai desenvolver tecnologias para despoluir o rio, para gerar aí, para minimizar e diminuir os impactos que foram causados ou restaurar aquela área que foi impactada. Então, a ideia é essa, né? Então, os países se tornam suficientemente ricos e começam a se comportar de outra forma, tentando recuperar e restaurar a destruição que eles causaram. Mas será que isso é possível? Né? Vamos pensar já sobre as críticas sobre essa perspectiva. Outro ponto que eles colocam, né, no caso que é um problema, né, que eles supõem que o que aconteceu num país deve acontecer nos outros. Né? Então, se um país teve esse crescimento econômico, depois ele vai ter essa recuperação ambiental. Aconteceu no nosso país, pode acontecer em qualquer outro país. Só que a gente sabe que cada país tem seu contexto diferente, né? Desde questões fisiomorfológicas, de relevo, de extensão territorial, de cultura, de sociedade. Todos esses itens influenciam naquele ambiente, né, naquele país, e não necessariamente esse fato, né, de que vai ter crescimento econômico e depois vai recuperar o meio ambiente que foi degradado ao longo desse período, não vai acontecer nesses países, né? Porque a gente tem diferentes elementos que colaboram para um contexto diferente do que aquele outro país, né? Surgirão inovações tecnológicas necessárias capazes de substituir recursos naturais e evitar ou contornar as catástrofes ambientais. Então, para essa ala que acredita que é possível, a base da argumentação deles é essa. A gente tem crescimento econômico, a gente consome recursos naturais, o máximo que a gente puder, depois a gente recupera. E aí, o problema disso é se a gente pensar, por exemplo, nos animais que entram em extinção, né? Ou mesmo quando você tem lançamento, por exemplo, você polui um curso d'água, né? Você tem lançamento de efluentes industriais sem tratamento, ou mesmo efluentes domésticos, né? Que é o esgoto. Você lança lá naquele rio, será que é fácil recuperar esse rio? Né? Vamos pensar aí na biodiversidade, que ao longo de um período ela pode sumir, né? Ela pode entrar em extinção. E aí, será que a gente consegue recuperar isso? Então, é uma questão que a gente já coloca aqui como uma grande crítica a esse pensamento otimista, tá? Otimista no sentido de que é possível conciliar. Bom, essa é uma perspectiva. Vamos olhar para outra perspectiva. Os pessimistas vão falar o seguinte: não é possível conciliar.
considera-se desenvolvimento diferente de crescimento econômico. O que eles vão falar? Vão falar que a vida da espécie humana no planeta se tornará inviável, ou seja, tudo vai acabar. Então, a palavra sustentável não faz nenhum sentido. A humanidade pode prolongar a sua vida na Terra, mas ela precisa decrescer. Então, o pessoal que é dessa ala, os cientistas que acreditam nessa visão pessimista, eles falam que não vai ter crescimento econômico, não tem como ter mais crescimento econômico. A gente precisa decrescer, exatamente, decrescer. A gente precisa avaliar o nosso ambiente e tentar melhorar a vida, a qualidade de vida das pessoas que estão aqui hoje, né? Então, aí ele cita um autor, né, um economista muito famoso da época, que é o Hogan, e aí esse Hogan ele fala o seguinte, olha, primeiro, ele coloca vários itens, tá, num livro que ele fez aí na época, e aí ele coloca alguns elementos que a gente deveria eliminar da Terra, né? Ele é bem extremo nesse sentido. E um deles eu coloco aqui para vocês. Ele fala que tem que acabar com moda. Moda é a doença do espírito humano, faz com que os produtores só fabriquem bens duráveis, tá? Então ele critica bastante essa questão da moda, que daí isso tá na moda, o celular tá na moda, essa roupa tá na moda, e todo mundo compra e depois descarta e surge outra. Na realidade, isso estimula o consumo nada sustentável, né? No segundo ponto ele fala, estimular o conserto de mercadorias duráveis, né? A gente tem essa sensação de que a geladeira vermelha da vovó, que até tinha cadeado, né? Dura aí até hoje, né? A gente vai na casa de vovó, encontra aquelas geladeiras antigas, né? Claro que gasta-se mais energia, essa geladeira a gente tem que pontuar esses dois elementos, ao mesmo tempo que dura muito, parece, né? E realmente acontece, essas mercadorias duravam tantos anos, e as de hoje, daqui 2, 3 anos a gente precisa trocar, daqui 5 anos precisa comprar uma nova. É claro que tem toda a questão aí do consumo, né? Faz um produto muito mais tecnológico, digital, e aí você já quer trocar, mas também ele critica que a gente precisa fazer produtos duráveis, né? Investir mais nessas mercadorias duráveis. Mas vamos já fazer um parênteses aqui, né, pessoal? Como eu falei para vocês, a gente também tem avanços tecnológicos, né? Então a gente tem hoje mercadorias, por mais que a gente tenha essa sensação de que duram menos, e eu acredito que realmente alguns produtores pensam muito nisso, porque querem lançar moda a cada ano, né? Vão pegar aí celular, né, da Apple. Então a gente tem aí cada ano lançando um novo modelo. Mas se a gente pensar também o avanço tecnológico em relação a menos consumo de energia, né, utilização de troca de matéria-prima, então a gente tinha aí antes poluía muito mais, os gases que eram usados em geladeira poluía mais, o CFC foi substituído, então a gente também tem esses avanços positivos, né? A gente precisa colocar na balança alguns pontos aí já tocando um pouquinho o Hogan, né? E o terceiro ponto que ele coloca, ó, parar com o desejo de ter objetos completamente supérfluos e desnecessários, que também já entra a questão da moda. Então o Hogan, ele é mais extremista, só que alguns pontos que ele coloca eu concordo, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não visualizar somente isso e acabar não tendo conforto, né? Afinal, nós estamos aqui na Terra, mas também nós queremos conforto e lutamos por isso, trabalhamos, né? Todo mundo quer ter sua casa, quer ter um carro bom, né? Quer ter sua família e quer que todos estejam num conforto, né? E aí eu coloco já para vocês, pessoal, que esses dois caminhos são caminhos extremos, tanto os otimistas como os pessimistas, são pensamentos extremos. Mas eu não coloco aqui, nem estou aqui para julgar isso, e o livro também é bem sensato nesse contexto, de que esse é totalmente errado, o outro é totalmente certo, né? Não, eu acho que a gente pode extrair elementos de cada um para a gente construir um caminho do meio, e é isso que o livro traz para a gente, um caminho do meio, né? De repente você fica aí nessa ansiedade de, e aí, mas o que eu acredito? Eu sou mais pessimista ou sou mais otimista? Né? Em qual dos dois eu me enquadro mais? Mas fiquem tranquilos, eu acho que o ideal é a gente sempre dar o benefício da dúvida para os dois lados, né? Então é tentar extrair o que é positivo, o que é coerente de cada um e tentar partir para um caminho do meio. Mas qual seria esse caminho do meio?
Espera um pouquinho aí. Vamos falar já já dele, né? Tem uma luz no fim do túnel para gente aí, que é justamente quem acredita no desenvolvimento sustentável, tá? Mas antes da gente falar sobre o desenvolvimento sustentável, que é essa luz do fim do túnel, eu queria colocar as duas críticas principais aos dois elementos, que eu já me adiantei um pouquinho, mas eu já coloco aqui para vocês. Então, em relação aos otimistas, eles não levam em consideração que esse crescimento, né, esse crescimento econômico, da forma como vem ocorrendo, no mínimo nos últimos 2 séculos, fez com que a capacidade biológica da Terra já tenha sido excedida, né, que é a questão lá da balança. Então, o consumo dos recursos naturais está muito maior do que a biocapacidade da Terra. Então, eles acabam não considerando isso, né? Então, uma das críticas que pode fazer a essa posição, então, é que, sem dúvida, ela não tem a menor solidariedade com as gerações futuras. E quando a gente pega o conceito de desenvolvimento sustentável lá de 87, por meio do relatório Nosso Futuro Comum, da Brundtland, né? Ela justamente fala sobre isso, né? Da importância de satisfazer as necessidades da atual geração, mas também da geração futura, basicamente isso que ela fala na definição dela. Então, nessa visão otimista, a gente consegue perceber que a gente não pensa muito, o pessoal não pensa muito na geração futura, né? Diferente dos otimistas, os pessimistas, então, eles acabam não considerando o que fazer com esse decrescimento, porque se a gente não vai ter crescimento econômico, o que a gente vai fazer com aquela população que já vive em miséria absoluta? O que a gente vai fazer com aquela população desempregada, com relação às desigualdades? Então, ele não aponta uma saída para esse cenário que a gente já vive hoje. E ao contrário dos otimistas, então, os pessimistas vão falar, de acordo com o que eles argumentam, eles vão privilegiar muito mais a população, a geração futura, do que a geração atual, que tem todo esse contexto de desigualdade social, né? Então, essas são as principais críticas que são feitas tanto aos otimistas quanto aos pessimistas. Vamos falar então desse caminho do meio? O caminho do meio, o caminho do meio, então, é o quê? Ele vai falar que é possível conciliar crescimento econômico e a conservação dos recursos, né, naturais. Então, ele considera desenvolvimento diferente de crescimento econômico, né? Ele pensa, então, igual aos pessimistas nesse caso, de que crescimento econômico é diferente de desenvolvimento, tá? Ele vai distinguir por quê, pessoal? Crescimento econômico não é sinônimo de desenvolvimento. Não é porque um país tem crescimento econômico, vamos pegar o PIB aí, né, o Produto Interno Bruto, ele tem aí o seu valor aí ao longo dos anos, de cada ano que é avaliado, aumentado em alguns países, isso quer dizer que está tendo desenvolvimento? Como que está a saúde daquele país? Né? Como que está a questão ambiental daquele país? Então, isso precisa ser avaliado para eu ter certeza, para eu verificar que realmente está tendo desenvolvimento. Então, crescimento econômico é um elemento do desenvolvimento, é um elemento que eu tenho que avaliar para verificar se realmente eu tenho desenvolvimento daquele país. Como que está a questão da desigualdade social daquele país? Né? Como que está a questão do desemprego, da qualidade de vida, né? Então, a gente precisa avaliar tudo isso para realmente verificar se tem ou não desenvolvimento. Então, esse caminho do meio, eu falo que é um caminho muito sensato, muito coerente, que vai tentar conciliar esses dois pensamentos, pessimistas e otimistas, né? E aí tem um outro autor, um outro economista, o Daly, que é discípulo do Hogan, só que o Daly ele é mais coerente, né, mais sensato nesse sentido. Ele fala o seguinte: é necessária uma mudança de sentimentos, uma renovação da mente e uma saudável dose de arrependimento. Isso eu acho super legal, né, pessoal? A gente precisa sim, mudança de sentimento que ele fala, principalmente a ser sensível às questões ambientais, né? Eu não vou mudar a minha atitude porque é preciso, porque estão me falando que tem que mudar, mas eu preciso mudar, por exemplo, a questão do meu consumo sustentável. Para fazer ele ser um consumo sustentável, eu preciso mudar primeiro a minha consciência, né? Eu preciso também ser sensibilizado com a questão ambiental e mudar a minha consciência, a minha forma de pensar. E junto aqui, na disciplina, eu gosto sempre de trabalhar também a questão da educação ambiental, né? Essa questão de ter consciência da importância, sensibilizar todos vocês com a questão dos recursos hídricos, né? Com questões ambientais importantes de consumo, tá?
Então, essa ideia do daily é muito legal e é muito importante a gente ter também essa dose de arrependimento, é quando, poxa, será que eu estou gastando aí meia hora no meu banho, eu poderia gastar 7 minutos, que é o recomendável aí, né? Para tomar um banho, será que eu estou gastando muita água? Estou desperdiçando, né? A gente tem a cultura do desperdício. Então, a ideia é essa, é conscientizar e sensibilizar as pessoas dessa importante temática que é o meio ambiente, né? O desenvolvimento ele depende de como os recursos gerados pelo crescimento econômico são utilizados. Tudo bem, eu tenho crescimento econômico, ou seja, eu tenho essa parte financeira estável, estou tendo lucro, né? Eu tenho aí a parte financeira ok do meu país. E como que eu estou investindo? Eu estou investindo em quê? Eu estou investindo em saúde, eu estou investindo em educação, estou investindo em novas tecnologias para a questão ambiental, de energias limpas. Então, o que, que eu estou fazendo com esse crescimento econômico, né? É isso que eles defendem. Então, para a gente ter desenvolvimento, eu preciso ter o crescimento econômico, só que esse crescimento econômico precisa ser revertido aí em qualidade de vida para a população. Bom, e o que ele fala é que não há desenvolvimento sustentável possível sem que se harmonizem objetivos sociais, ambientais e econômicos, sem que se tenha solidariedade com as gerações atuais e futuras. Então, esse caminho do meio, eu falo que é o mais sensato para a gente seguir, para a gente pensar e analisar. E é o caminho do que a gente chama de desenvolvimento sustentável, tá? Bom, então só para a gente fixar bem a diferença de desenvolvimento e crescimento econômico. Quando o desenvolvimento é assumido como sinônimo de crescimento do consumo de material, então, o que muitas vezes é ainda hoje, né, um colocado como sinônimo do outro, desenvolvimento sustentável seria sustentar o crescimento do consumo de material, o que é totalmente irônico e contra o real significado de desenvolvimento sustentável, né? Então, se desenvolvimento fosse sinônimo de crescimento econômico, ou seja, consumo de material, consumo de recursos naturais, a gente teria que sustentar esse consumo de recursos naturais, o que não é a definição real de desenvolvimento sustentável, tá? Então, será que é uma utopia a gente pensar sobre isso? Ao mesmo tempo que a gente se enquadra mais nesse caminho do meio, a gente fica pensando, mas não é muito utópico falar que vamos chegar ao desenvolvimento sustentável? Será que é utopia? Bom, o Weig ele coloca de uma forma brilhante sobre esse tema, né? Ele fala assim, olha, a gente é uma utopia, mas não no sentido negativo da palavra, mas no sentido positivo, de que a gente tem que ter esperança, a gente tem que ser movido de alguma forma a tentar atingir o desenvolvimento sustentável. A gente tem que, de todas as formas, analisar o tripé da sustentabilidade, né? O lado social, econômico e ambiental, e tentar, com todas as formas, atingir o desenvolvimento sustentável. Talvez a gente consiga, talvez não, mas todos os esforços foram para isso. Então, a ideia de atingir o desenvolvimento sustentável é utópica, mas no sentido de termos esperança para chegar a ele, tá? E aí, como eu falei para vocês, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando do tripé da sustentabilidade, que é social, econômico e ambiental, basicamente. Vocês vão ver várias definições aí na literatura que colocam outras dimensões, tá? Institucional, geográfica, mas o tripé básico são esses aí. Tá errado acrescentar mais dimensões? Pessoal, vocês vão ver que a definição de desenvolvimento sustentável ela é tão grande, né? Ela é tão ampla que não tem um certo e errado nesse sentido, tá? Vai depender do quê? Do contexto em que você está avaliando, a escala em que você está querendo definir esse desenvolvimento sustentável e qual que vai ser a premissa adotada para essa definição, tá? E aí tem um outro livro que se chama aí Canibais de Garfo e Faca, que foi um dos primeiros livros que colocaram justamente essa questão do tripé. É interessante o nome, né? Canibais de Garfo e Faca. Esses canibais representam aí as grandes indústrias, né? As organizações que produzem alguma coisa, que tem um processo produtivo, e o garfo e faca representa a sustentabilidade. Então seria canibais usando garfo e faca é estranho, né? Mas seria justamente essa ironia, essa ideia,
mostrando que agora essas indústrias, essas organizações teriam que usar garfo e faca, teriam que usar a sustentabilidade para ter um processo, para ter o desenvolvimento sustentável, né? E aí a ideia é desenvolvimento sustentável, quando a gente analisa, na realidade, antes de chegar ao desenvolvimento sustentável, a gente analisa esse ciclo, né? A gente tem uma população que polui e a poluição vai atingir os recursos naturais, vai atingir a qualidade desses recursos naturais e a quantidade deles também. E eles vão servir de base para a população consumir e para produzir, né? Então, quando a gente tem esse ciclo, se esse ciclo não for, não tiver intervenção de uma consciência do desenvolvimento sustentável, a gente tem o colapso desse ciclo, né? Então, por isso a importância da temática. Vamos um pouquinho de história rapidamente, só para a gente entender como que foi a evolução desse termo. Então, em 72, como eu falei para você, em 70 já iniciaram as discussões mundiais sobre a questão dos impactos ambientais. Em 72 teve a Conferência de Estocolmo, que foi como principal objetivo aí discutir a poluição do ar e da água e do grande perigo do crescimento populacional, né? A grande discussão era, nós estamos crescendo mundialmente, a população, e como que estamos lidando com a poluição do ar e da água, né? E aí, como resultado dessa conferência super importante para a questão ambiental, a gente teve a declaração de 26 princípios que os países deveriam seguir, a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, que tem até hoje aí, e também foi definido como 5 de junho o Dia Internacional do Meio Ambiente. Um ano depois, fundou-se a Secretaria Especial do Meio Ambiente, com o objetivo de atenuar a imagem negativa que o Brasil adquiriu no contexto internacional após a Conferência de Estocolmo, né? Surge o princípio da socialização dos custos, que orienta o estabelecimento de sistemas de licenciamento ambiental e controle de poluição aqui no Brasil, né? Então, em 73, aí nós elaboramos, criamos essa Secretaria Especial do Meio Ambiente. Em 74, a história, vocês vão ver que eu vou falar um pouquinho mundial e vou falar um pouquinho do Brasil, né? Para vocês verem o reflexo desses encontros mundiais. Em 74, tem um novo conceito falando sobre ecodesenvolvimento do Sachs, né? Então, ele fala primeiro, após a Conferência de Estocolmo, esse grande autor, né, o Ignacy Sachs, ele vai falar sobre esse ecodesenvolvimento, falando que um desenvolvimento depende de suas forças próprias, cujo objetivo é responder à evidente problemática da harmonização dos objetivos econômicos e sociais provenientes do desenvolvimento com uma gestão ecologicamente prudente, tanto dos recursos como do meio. Então, ele começam a surgir algumas definições antes da gente chegar ao desenvolvimento sustentável, né? E em 1980 surge o termo desenvolvimento sustentável, foi a primeira vez utilizado aí dentro dessas discussões ambientais, só que o conceito estava centrado principalmente na questão da integridade ambiental, tá? Ele emergiu da relação entre preservação do planeta e atendimento às necessidades humanas. A gente começa a perceber aí as discussões até chegar no conceito. Em 81, aqui no Brasil, a gente tem um passo muito importante para a questão ambiental, que foi a criação aí da nossa Política Nacional do Meio Ambiente, a 6938 de 81. Essa nossa política ambiental, ela cria todo o sistema que a gente tem até hoje. Então, cria o CISNAMA, cria o CONAMA, né, o Sistema Nacional do Meio Ambiente. As resoluções do CONAMA começam aí, então, a emergir desse conselho, formula diretrizes para avaliação de impacto, para planejamento e gerenciamento. Unidade de gerenciamento começa a ser as bacias hidrográficas. Em 86, depois de 5 anos, publica-se, então, a primeira resolução CONAMA, que cria a obrigatoriedade de estudos de impacto ambiental e quais são os tipos de obras que precisam desse tipo de estudo, tá? Então, a gente tem aí já um avanço no Brasil em 86. Em 83, vamos voltar um pouquinho lá ao encontro internacional, a gente tem aqui a ONU elaborando um encontro importante, e aí nesse encontro foi criada uma comissão específica para o desenvolvimento do meio ambiente, tá? E aí a gente tem como líder aí, que é a primeira-ministra da Noruega, a Brundtland, né, que foi conhecida inclusive aí até do relatório de Brundtland. Ela foi a líder ali dessa comissão e a partir dela que foi elaborado esse relatório importante, que é o relatório Nosso Futuro Comum. Foi nesse relatório de 87
que tivemos, de fato, o conceito de desenvolvimento sustentável formalizado em algum documento internacional, né? Então, nesse relatório foi colocado que desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de gerações futuras atenderem suas próprias necessidades. Bom, quando a gente lê esse conceito, né, a gente olha e fala, nossa, tá definido, mas está muito amplo, né? Infelizmente, a gente não tem ali quais são os elementos, o que caracteriza o desenvolvimento sustentável, né? Então, é claro que a gente tem várias críticas a essa definição, tá? Mas é a definição que hoje é consensual, basicamente, na comunidade científica. É a definição que a gente utiliza, de fato, o desenvolvimento sustentável. Porém, como ela é muito abrangente, a gente tem várias outras definições e são possíveis de serem realizadas, tá, pessoal? Não tem definição certa e errada, tem definição mais específica, tem definição mais detalhada. E o que vai variar é de acordo com o contexto em que está sendo inserido. O que é desenvolvimento sustentável para o Instituto Federal? O que é desenvolvimento sustentável para o Brasil? Então, cada um vai definir a sua maneira, claro que não fugindo dessa grande temática aí das necessidades futuras e tudo. Mas outra crítica que a gente tem aí é a respeito de quais são as necessidades atuais. Quais serão as necessidades futuras? A gente não consegue prever essas necessidades. Por isso que também já é uma outra crítica que a gente coloca aí sobre essa definição. Então, desenvolvimento sustentável, a gente consegue perceber que, pela definição, que é a soma das necessidades do ser humano, né, sobre a existência de limites, né, que é justamente esses dois elementos que caracterizam essa definição. As nossas necessidades, nosso consumo com a existência de limites dos recursos naturais, tá? Novas estratégias que privilegiem a qualidade de crescimento e valorizem os recursos ambientais. É isso que o desenvolvimento sustentável vai buscar, essas estratégias que busquem qualidade de crescimento e valorizam os recursos ambientais. Só para a gente definir aqui, quando a gente fala de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, são diferentes. A gente coloca, um autor coloca, eu acho isso super válido, desenvolvimento sustentável é um processo. Tá? Vamos pensar como isso. Sustentabilidade é o estado da sustentabilidade. Você chegou à sustentabilidade, né? O que é muito difícil da gente pontuar, mas se a gente tiver uma definição clara dentro da nossa instituição do que é desenvolvimento sustentável, você pode falar, olha, alcançamos a sustentabilidade de acordo com o que definimos como desenvolvimento sustentável, tá? Então, o desenvolvimento sustentável é um processo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Façam a atividade número 1 aí para vocês fixarem melhor o conteúdo. Espero vocês semana que vem. Um grande beijo. Tchau, tchau.